nossos amigos que nos chamaram para compartilhar, enfim, para estar essa noite aqui com todos vocês. Agradecer também pela preparação. Eu estava até pensando em fazer algo parecido, mas aí quando você falou, quem faz a preparação, eu falei, não, faz você mesmo que... Na verdade, assim, a gente vem, acho que todos nós aqui participamos de várias atividades hoje. Atividades intelectuais, atividades físicas, de cuidado com o corpo, enfim. E essas atividades, elas vão bombardeando a nossa mente de diferentes formas. E quando nós estamos juntos e temos esse momento de tentar entrar em outra sintonia, isso é muito forte, porque faz com que toda a influência externa ela possa se ausentar e a gente concentrar a nossa mente, o nosso foco em uma sintonia mais elevada, que não é tão fácil, principalmente em São Paulo. São muitas interferências sonoras, auditivas, interferências que a gente não vê, de diferentes ondas, né, de comunicação e tudo, e influências ainda maiores, sutis, que são mais difíceis de compreender. Então, justamente essa introdução que eu queria dar, para a gente poder entender que a yoga, que é o tema da palestra de hoje, é um caminho a se percorrer. Muita gente ouve falar sobre yoga, mas o que é yoga? Como é a prática dela? Por que tem diferentes nomes, diferentes yogas? Então, baseado nos ensinamentos de nossos mestres anteriores e baseados na própria palavra de Krishna no Bhagavad Gita, nós preparamos essa palestra, essa conversa que nós vamos ter hoje, explicando um pouco sobre isso. O primeiro ponto, assim, para a gente refletir é quem somos nós. Quem somos nós? O Bhagavad Gita ele já inicia explicando algo que é básico para o entendimento da yoga, que é: nós não somos esse corpo. Nós habitamos esse corpo. Essa é a primeira prova que a gente tem que passar. Nosso corpo, ele passa da infância, à juventude, à velhice e assim por diante. Ele está sempre mudando. A gente tinha um corpo de bebê, depois um corpo de menino, menina, depois corpo de adulto, depois um corpo de idoso, enfim, nosso corpo muda. Mas a nossa alma, que habita o corpo, ela é a mesma. Esse é o primeiro ensinamento. E a manifestação da alma, o sintoma da alma é a consciência. E o yoga serve para elevar a nossa consciência. Esse é o princípio básico do yoga. Então, diferentes práticas, diferentes métodos que nos fazem elevar a consciência. Elevar da onde para onde? Então, é um pouco disso que nós vamos falar hoje. Por isso, o título é Do Instinto Humano à Plenitude Espiritual. Só antes, eu gostaria, de fazer uma breve apresentação, quem eu sou, de onde eu venho, enfim. Eu continuo um monge, em uma segunda etapa de vida agora. Com 17 anos eu me tornei monge, fui viver num templo e não era meu plano, era só passar uns meses no templo, na verdade, para tentar dar uma relaxada antes de entrar para a faculdade, era o meu plano. Na época eu tinha até uma namorada e ela foi também, ela buscava a prática espiritual e ela foi passar um ano num seminário, como um retiro, também para estudar, e na época eu falei, legal, eu vou ficar também no templo um período, e só que aí o meu
apego pela vida espiritual começou a ser muito forte, o chamado começou a ser muito forte, e eu decidi, não, eu quero me aprofundar mais, eu quero me entender mais, e eu quero entender essa ciência espiritual mais profundamente. E aí foi que, ainda sou um estudante, né? Mas aí eu morei na Índia um tempo, morei em alguns outros países fazendo diferentes trabalhos ligados à espiritualidade, e finalmente eu voltei ao Brasil em 2008, e aí tive a honra de fazer parte de um projeto social desenvolvido por nossa sociedade, e aí nós tínhamos uma escola e alguns orfanatos, e eu cheguei a morar com quase 30 crianças, cuidando delas dia e noite, e foi o maior teste da minha espiritualidade. Na verdade foi uma ótima experiência, né? Enfim. E depois eu fui convidado a desenvolver um projeto aqui em São Paulo, que é um templo que nós temos alguns estudantes que vivem lá e pessoas que frequentam também para, enfim, diferentes cursos, diferentes, né? Então, eu ainda estou nessa etapa de estudante, né? E depois eu me casei, por volta de um ano atrás, mas continuo levando uma vida monástica de meditação diária, estudo e dedicação plena à vida espiritual. Então vamos voltar ao tema aqui. Primeira diferenciação que nós temos que fazer é que nós somos alma, não somos corpo. Porém, existem duas classificações o Bhagavad Gita dá para as almas. Uma é a alma condicionada, outra é a alma autorrealizada. A alma condicionada a quê? O que condiciona a alma a pensar como matéria, se identificar com a matéria, são os nossos sentidos. Tato, olfato, paladar, audição, visão. Esses 5 sentidos, eles são um meio de comunicação entre o nosso mundo interno e entre o nosso mundo externo. Por isso o Bhagavad Gita, ele classifica que existem 5 sentidos de ação e 5 sentidos de aquisição de conhecimento. Então, esses sentidos, eles fazem um intercâmbio entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Então, o problema é que os nossos sentidos, que são controlados pela mente, que é o 6º sentido do ser humano, eles estão viciados a prazeres sensoriais, ou prazeres sensuais, por assim dizer. Né? Visão, todo mundo quer só ter belas visões, ninguém quer passar na Praça da Sé e ver um monte de mendigo na rua, e todo mundo quer ter só belas visões, todo mundo quer experimentar coisas saborosas, né? Enfim, todos os sentidos do corpo. Então esses sentidos vão prendendo as nossas atividades do dia a dia, e aí nossa espiritualidade, ela não se desenvolve. Então a primeira luta nossa é desvencilhar os sentidos dos objetos de prazer dos sentidos. Essa é a nossa primeira batalha. E para isso, né, eu classifiquei algumas qualidades da pessoa que é considerada uma alma condicionada e da pessoa que é uma alma autorrealizada. A pessoa condicionada, ela é egoísta. Ela tenta fazer as atividades sempre para o prazer pessoal. Sempre pensando no desfrute pessoal. Sempre pensando o que eu vou ganhar com isso. Ou, como nosso mestre explica, o egoísmo às vezes ele se expande, né? Às vezes o egoísmo ele não é pessoal, mas o que a minha família vai ganhar com isso? Ou o que meu grupo social
ou o que é a minha nação, e assim por diante. Tudo isso são formas de egoísmo, né? Então esse é um sintoma de que nós estamos condicionados. Um sintoma de alguém que é autorrealizado é que ele é altruísta. Ele nunca pensa no prazer pessoal dele. Ele sempre pensa em como ajudar ao próximo. Tem uma alegoria numa outra história. Um grupo de estudantes foi nos visitar esses dias e eu estava explicando isso que um yogi, um asceta, ele estava fazendo um jejum de vários dias. E aí, no dia de quebrar esse jejum, ele fez o alimento dele para quebrar o jejum. E aí, quando ele foi quebrar o jejum, bateu na porta dele um mendigo. Tem alguma coisa aí de comida para... Aí ele pegou metade do que ele tinha e deu para esse mendigo. Aí ele falou, agora eu vou quebrar o meu jejum. E aí quando ele foi quebrar, uma senhora bateu na porta, falando, olha, eu sou uma senhora viúva, não tenho meios de sobrevivência, você pode me ajudar? Aí ele pegou a outra metade e deu para ela, e ficou com a outra metade. E sentou para quebrar o jejum. Quando estava quebrando, bateu a porta um menino de rua, falando também, nossa, estou morrendo de fome, se tem alguma coisa para mim. Ele cortou metade e deu para esse menino e ficou com a outra metade. Quando ele sentou, ele pensou, nossa, deixa eu dar uma olhada agora, ver quem que vai aparecer, né? Quando ele chegou na porta, tinha um cachorro magro, morrendo de fome na porta, olhando para a cara dele. Ele pegou tudo que ele tinha e deu para aquele cachorro. Naquele momento que ele praticou a renúncia, a espiritualidade floresceu mais nele. A renúncia faz com que a gente possa alcançar também etapas de consciência mais elevada. E todos aqueles, o mendigo, a senhora, o cachorro, na verdade eram seres mais elevados. Nas escrituras escrevem, né? O senhor Shiva, né? Shiva, Brahma, eles apareceram para testar aquele yogi. Ele estava fazendo tantas austeridades, mas a compaixão brotou no coração dele. Ele estava fazendo penitências, mas será que o altruísmo estava se desenvolvendo nele? Então essa é uma qualidade da alma autorrealizada. Ela é altruísta. É claro que eu usei um exemplo um pouco extremo, mas no nosso dia a dia isso deve ser praticado. A alma condicionada é o orgulho. Orgulho pessoal. A gente querer mostrar como nós somos bons, como nós somos fortes, como nós somos ricos, como nós somos belos, Esse orgulho pessoal também condiciona a alma. Ao passo que a humildade, ela faz com que a alma seja colocada na sua posição original. Na verdade, todos nós, como almas, somos centelhas espirituais e somos infinitesimais. Milhões de almas aí. Mas nós sempre a luta querendo ser melhor do que os outros, né? Então isso é um sintoma de uma alma autorrealizada, é que ela é humilde. Muito humilde. Ela sempre sente que ela é inferior aos outros. Não assim, complexo de inferioridade, mas ela nunca quer ser melhor do que os outros. Ela sempre se vê numa posição humilde. Uma vez eu assisti uma palestra e o palestrante falava assim, todo mundo aqui nessa sala agora está pensando assim, como eu sou melhor do que os outros? Como eu posso aplicar isso que eu estou ouvindo agora para ficar melhor do que os outros? E na verdade é assim, todo o nosso sistema de educação é assim. Né? Como eu posso ser melhor do que ele, como eu vou... Né? E aí gera o medo, a ansiedade, tudo isso. Então a humildade. A alma condicionada, como eu falei, ela é controlada pelos sentidos. Os sentidos controlam ela. E aí a mente controla ela.
Ela não consegue controlar a própria mente nem os próprios sentidos. Ela vê alguma coisa, nossa, que vontade de comer isso. Os sentidos já, às vezes nem está com fome, e os sentidos capturam a ação, a mente já condicionada, e ela vai para aquilo, né? Ao passo que a alma autorrealizada, ela é livre para as diferentes situações da vida. Como assim? Não importa o que aconteça com ela, ela vai estar satisfeita. Se aconteceu algo que satisfez os sentidos dela, ela vai estar feliz. Se aconteceu algo que não satisfez, ela também vai estar feliz, tranquila. Então esse é um estágio elevado, porém os grandes mestres nos mostram que todos nós podemos chegar lá. Nos liberar do condicionamento. Então, yoga serve para isso, para tirar a alma do estágio condicionado e levar a alma para o estágio autorrealizado. Para isso é yoga. Então, quando vocês verem uma foto de uma modelo numa esteira fazendo yoga, pode desconfiar que talvez não é yoga. Yoga vai muito além disso, né? Então, continuando, nos trazendo para o princípio básico da vida, o instinto humano ou o instinto animal, a vida. Existem 4 qualidades que o Bhagavad Gita determina como definindo um ser vivo. Ele, aí como tem a tartaruguinha aí, ele se alimenta. Os gatinhos aí, ele dorme. Os porquinhos aí, ele se relaciona. E os cavalos aí, ele se defende. Então, comer, dormir, se relacionar e se defender. Isso são qualidades animais. Qualidades que todos os seres, eles têm. Até mesmo os vegetais, eles têm esse instinto de buscar luz para se alimentar, de reproduzir, entende? Também de se relacionar. Então essa é uma qualidade. Porém, o homem, ele é o único animal que consegue transcender o instinto. Ele consegue ir além disso. Na sociedade atual, as pessoas investem justamente nessas 4 atividades. Como comer melhor, como ter uma casa melhor, para eu descansar melhor, repousar melhor, como me relacionar, hoje em dia até com o maior número de pessoas possível, para ter o maior prazer possível, e como me defender melhor. Tanto que a indústria da segurança é uma das que mais fatura no mundo. Então, quando o homem consegue, quando o ser humano consegue ir além dessas atividades, ele transcende o instinto humano. Quando a gente busca só aprimorar essas atividades, nós ainda estamos na condição animal. E na condição animal não existe yoga. Yoga começa quando nós ultrapassamos essas atividades. Claro, todos nós precisamos desses 4 elementos, com certeza. Todo mundo precisa de descanso, todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa se relacionar e todo mundo precisa se defender. Porém, isso, nós utilizamos essas ferramentas para poder manter a nossa vida. Mas quando vai além do que é a nossa manutenção, isso nos condiciona e gera karma.
Então, essa situação o Bhagavad Gita chama de Karma Kanda. Tá? Para vocês terem uma visão, Karma Kanda são atividades religiosas, por assim dizer. Tá? É o primeiro estágio. Mas são atividades religiosas que não buscam a transcendência. São atividades religiosas que buscam melhor conforto para o mundo material onde a gente vive. Entende? Riqueza, eu executo uma atividade religiosa para obter mais facilidade financeira, ou para obter mais prosperidade, enfim, né? Não com o intuito de transcender, mas com o intuito de estar mais confortável nesse mundo. Tá? Então aí esses 3 itens: seguir os preceitos das escrituras, quando eu digo, né, os Vedas e também outras escrituras sagradas, né, e estar interessados em satisfazer seus desejos materiais, e que a pessoa não tem visão transcendental. Ela não está interessada em transcender, está interessada em melhorar a sua situação aqui, né, nesse plano material. Então isso é Karma Kanda. Tá? Eu vou mudar um pouquinho de arquivo aqui, para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor. Então a base da escala da yoga começa aí com vida animal, aí embaixo. Depois da vida animal, quando existe o sentido de religião, mas que esse sentido ainda é para os prazeres materiais, sem visão da transcendência, é que as escrituras chamam de Karma Kanda. A pessoa ainda está no ciclo do Sansara. Não sei se já ouviram falar essa palavra. Muitos daqui já ouviram. O ciclo do Sansara é o ciclo de nascimento e morte. Nasce, morre, adquire outro corpo, e morre, adquire outro corpo, e assim por diante. Tá? Depois do Karma Kanda, vou voltar aqui no nosso arquivo, entra Karma Yoga. O que é o Karma Yoga? Diferente do Kanda, Kanda quer dizer ciclo ou caminho, caminho do Karma. Vem Karma Yoga, que é a yoga do Karma. O que significa Karma? Karma, a tradução literal quer dizer atividade. Karma. Qualquer atividade que a gente, uma ação, é o karma. Tá? Porém, diferente da nossa cultura, na cultura oriental, na cultura védica da Índia, todo mundo entende que uma ação já vem com uma reação. Por isso se entende como karma. Muita gente pensa que karma é só coisa ruim, né? Que acontece comigo. Ah, é meu karma. Eu estava conversando com um casal, eu falei para a moça, então você sabe o que é o karma? Ela falou assim, ele é meu karma. Ela falou assim, esse aqui é o meu karma. Mas na verdade, karma, ele não é só coisa ruim que acontece. Karma quer dizer o quê? Uma ação. E você fez uma ação, automaticamente vai vir uma reação. Não tem como se livrar. Então, Karma Yoga. Como usar as nossas ações, o nosso trabalho, as nossas atividades, como uma conexão. A palavra yoga vem do sânscrito, né, de yut, que significa conectar. Então, yoga significa conectar. Como se conectar com algo superior, com algo transcendente. E esse Karma Yoga inicia, o primeiro tópico aí, quando nós compreendemos que existe um plano transcendental, ou antimaterial, um plano superior. Quando nós começamos a nos indagar, só existe isso mesmo que eu estou vendo, matéria? Não existe nada além disso?
Quando nós nos indagamos assim, inicia a nossa vida espiritual, nossa prática espiritual. Qual forma for, seja olhando para as estrelas, seja refletindo sobre a vida, seja tendo uma experiência com alguma outra pessoa, nesse momento inicia a nossa prática espiritual, que o Bhagavad Gita chama de Karma Yoga. Se nós compreendermos que tem um plano transcendental, ou se nós, melhor do que compreender, sentirmos que existe um plano transcendental, ou melhor do que isso, se nos for revelado um plano transcendental, nós vamos lutar, trabalhar para alcançar essa... Por quê? Porque existe um prazer superior ao prazer das atividades cotidianas que nós executamos. Porém, nesse momento, existe a escolha, ou essa luta, como eu estava falando antes, com os sentidos e a mente. A mente e os sentidos nos puxando para as coisas materiais e a nossa inteligência espiritual nos puxando para a prática espiritual. Eu uso também o exemplo, não sei se vocês aqui assistiram aquele filme Matrix, né? No primeiro Matrix tem um momento que o rapaz, quando ele vai decidir se ele quer ir para Matrix ou não, ele dá uma pílula vermelha e uma azul para ele. Aí fala assim: se você experimentar a pílula vermelha, você vai esquecer de tudo que nós te falamos, te revelamos, e vai voltar para a sua vida como você vivia antes. Se você tomar azul, aí não tem mais volta. Aí você vai para outro plano. E aí ele fica na dúvida e escolhe azul. E é mais ou menos assim. Quem pratica a espiritualidade de verdade, não existe volta. Porque o caminho espiritual, Krishna explica no Bhagavad Gita, ele fala, nesse caminho não há perda nem diminuição. E qualquer pequeno avanço que você faça, já é capaz de te livrar do maior tipo de medo. Então, esse caminho espiritual é necessário, e não só é necessário, é prazeroso. E por ser prazeroso, ele nos impulsiona a querer alcançar a plenitude espiritual. Às vezes, muitos de nós aqui tivemos já experiências que nos conectam a algo transcendental. Vou dar um exemplo básico que todo mundo já teve. Quem aqui não tem o sentimento de que eu sou eterno? Eu não sou um ser que vai viver só 50 anos, 70. Eu sou eterno. Isso é uma experiência transcendente. Porque nós somos eternos. E qualquer experiência que a gente tenha sentindo essa eternidade da alma é muito prazeroso. Nos dá confiança, nos dá sustentação, nos dá força. Então essa espiritualidade começa assim. E aí, depois disso, qual o trabalho da pessoa em Karma Yoga? Porque em Karma Yoga, o que acontece? Eu vou tentar ser um pouco mais... Se vocês tiverem dúvida ou qualquer comentário que vocês queiram fazer, podem levantar a mão, me interromper, fiquem à vontade. E se eu estiver falando também coisas muito técnicas, vocês também podem me dar uma pausa. Karma Yoga quer dizer o quê? Usar o seu trabalho como meio de elevação espiritual. Eu sou um músico, eu posso usar a minha música para elevação espiritual.
Eu sou publicitário, eu posso usar o meu trabalho como um yoga. Eu sou um atleta, eu posso usar. O estágio mais básico é que a gente não usa o nosso trabalho em si como atividade espiritual. Mas o que a gente pode fazer? Utilizar os frutos do meu trabalho para fins espirituais. Entende? O que você ganha com esse trabalho, você utiliza para fins espirituais, para avançar espiritualmente, não para se enredar mais materialmente. É isso que o Bhagavad Gita fala. Porque o que acontece, né? As escrituras dizem que, só para ter uma ideia da eternidade da alma, todos nós aqui, como alma, dentro do ciclo de Sansara, já nos relacionamos de todas as formas possíveis. Como pai, filho, esposo, esposa, irmão, primo, tio, tia. É a eternidade. E a alma condicionada, ela é cheia de vícios materiais. Vícios assim no sentido de condicionamentos materiais. E esses vícios surgem pelos desejos. E os desejos surgem pelo que o Bhagavad Gita explica, modo da paixão. A paixão. O Bhagavad Gita explica, isso é um outro tema de seminário também, mas são 3 modos: a paixão, a bondade e a ignorância. A bondade é o modo do equilíbrio, da paz, da serenidade, do esforço. Esse é o modo da bondade. A paixão é o modo da criação, da produção. E a ignorância é o modo da degradação. Então, os nossos desejos surgem da paixão. E aí nós temos diversos desejos brotando no nosso coração, materiais. Entende? E esses desejos, ainda mais na nossa sociedade hoje em dia, eles vêm pelos frutos do nosso trabalho. Nós viemos de metrô, acabamos de pegar o metrô lotado para vir para cá. Por que essas pessoas trabalham horas e horas por dia, ficam em situações que não são humanas? Por quê? Porque elas vão tirar um fruto do trabalho delas. E através do fruto do trabalho delas, elas vão satisfazer os desejos dela. Então, elas vão retirar o fruto e satisfazer os desejos. Ninguém ali tá trabalhando sem ganhar um salário. Ninguém. Quem vai trabalhar horas e horas por dia? Quanto você ganha? Não ganho nada, eu trabalho assim só por trabalhar. Não é nada, você não ganha nada. Não está aprendendo nada? Não, também não aprendo nada com o meu trabalho, só assim trabalho. Não, todo mundo trabalha ou porque vai aprender alguma coisa, ou porque vai ter frutos, e esses frutos, às vezes nem é para ela que ela vai usar. Isso já é uma condição já um pouco mais, a pessoa atinge já uma etapa um pouco mais elevada, uma mãe que trabalha pelos filhos, um pai que trabalha pelos filhos, enfim. Mas todo mundo trabalha para obter um fruto do seu trabalho. Por quê? Eu vou satisfazer o meu desejo com o fruto do meu trabalho. E é isso que o Bhagavad Gita, ele fala aí, Sakama, essa setinha do lado, Sakama Karma Yoga. Kama, em sânscrito, quer dizer desejo. Tanto que tem até o Kama Sutra, famoso, que é os sutras de como satisfazer os desejos. Então, Sakama quer dizer cheio de desejos.
Então você pratica Karma Yoga, mas você ainda tem muitos desejos. Você vai se elevar? Vai. Gradualmente. Mas a sua meta tem que sempre ser, aos poucos eu vou tentar me desapegar dos frutos do meu trabalho. Eu vou tentar parar de satisfazer os meus desejos corpóreos e tentar satisfazer meus desejos espirituais. E com o fruto que eu ganho do meu trabalho, eu vou investir para isso. E aí a nossa consciência vai, aos poucos, se elevando. Uma vez na Índia, eu não conseguia entender. Eu perguntei, um mestre falou assim, bem cedo pela manhã, ele estava, era uma escola, eu estava também fazendo trabalho voluntário lá, e ele falou assim, quando você renuncia os frutos do seu trabalho, automaticamente você desenvolve conhecimento. Eu fiquei pensando, nossa, como assim? Quando eu renuncio, eu desenvolvo conhecimento. E eu perguntei para ele. Aí depois ele estava explicando o conceito de automático, né? Ele estava falando. É como você vê a promoção lava-roupas automática. Você fala, nossa, é automática. Automática, quando você tem que pagar a conta de água, você tem que... A roupa que você sujou, você trabalhou para sujar, você tem que pôr o sabão em pó, você tem que pagar a conta de luz, para ela ser automática. Então, da mesma forma, quando você pratica a renúncia, automaticamente muitas coisas vão começar, o conhecimento vai florescer, o conhecimento espiritual. E essa renúncia não é fácil praticar. E ela vai vir, a melhor maneira de praticar a renúncia existe um ditado que a melhor forma de você tirar o ar que está dentro de um copo vazio é colocando água dentro. Você tentar tirar o ar que está lá dentro, você não vai conseguir. Mas se você colocar água dentro, o ar vai sair automático. Você não precisa fazer nenhum esforço. Então a ideia é que, ocupando a nossa mente, os nossos sentidos em atividades espirituais, os desejos materiais, eles vão indo embora. Naturalmente. Leitura, atividades do dia a dia, estar junto com pessoas que também estão levando a vida espiritual a sério, independente de qual religião que seja, ou qual caminho espiritual. Se nós conseguimos fazer isso, nossa consciência vai se elevar. Entende? Então, a dica do Bhagavad Gita para fazer essa transição é conhecimento mais bondade. Quando nós realmente estamos abertos para obter conhecimento e nós nos posicionamos numa plataforma de bondade, de equilíbrio, o desapego vai vir. Então, conhecimento é muito necessário. Obter conhecimento através dos livros, através dos grandes mestres, esse conhecimento vai nos elevar à plataforma do desapego material. E aí vem um ensinamento muito importante do Bhagavad Gita, que algumas pessoas se perdem nesse meio do caminho, é que você desapegar das coisas materiais não é abandonar o seu dever, mas executar o seu dever
com conhecimento espiritual, que era o dilema de Arjuna no Bhagavad Gita. Sou um guerreiro, mas eu não quero lutar nessa guerra. Eu não quero, prefiro morar na floresta, ficar quietinho lá. Krishna falou, não, você é um guerreiro, esse é o seu dever. Então, todos nós temos dever como filhos, como pais, como amigos, deveres como esposo, esposa, como namorados. Todos temos deveres e devemos cumprir esses deveres. Mas nós devemos aprender a ciência espiritual de como praticar os nossos deveres sem se apegar aos frutos dos resultados. E aí vem um prazer superior. Eu tenho um dever com a minha esposa ou com o meu esposo. Independente se minha esposa ou meu esposo vão estar satisfazendo meus sentidos materiais, eu tenho um dever com ele ou com ela. Eu tenho um filho, uma filha, eu tenho um dever. E aí vem o apego ao dever. Isso é um sintoma de Karma Yoga também. Você está apegado ao seu dever. E esses dois, conhecimento e bondade, e o apego ao dever, eles são chamados de Niskama Karma Yoga. Essa mesma palavra, né? Sakama e Niskama. Nis quer dizer sem. Como de cima, sa quer dizer cheio, lotado. Nis quer dizer sem. Então é Karma Yoga sem desejos. Você pratica sua atividade, seu trabalho, o que você tem a fazer, mas você não deseja os frutos do resultado. Quando nós chegamos nessa etapa, começa o próximo passo da nossa escada, que é Jnana Yoga. É o próximo degrau da nossa escada da yoga. Começamos lá com vida animal, depois Karma Kanda, princípios religiosos, a transcendência nos leva a Karma Yoga, e quando nós desenvolvemos o desapego, desenvolvemos bondade, as qualidades, chegamos a Jnana Yoga. Um ponto muito importante para entender Jnana Yoga, antes da gente começar a falar sobre Jnana Yoga, é Karma Yoga é um treinamento para os nossos sentidos e para a nossa mente. Jnana Yoga é um treinamento para a nossa inteligência, que é diferente da mente. Segundo as escrituras, a mente e a inteligência são dois elementos completamente distintos. A mente, ela sente, ela deseja, ela, enfim, age dessa maneira, ela controla os sentidos, e a inteligência, o que ela faz? Ela pondera sobre os devaneios da mente. Sabe aquela coisa assim? Seus sentidos batem o olho em alguma coisa, você fala, eu quero isso. Aí vem a inteligência. Não, mas você não pode comprar isso agora. Mas os sentidos falam, não, mas eu quero. Aí a inteligência fala, não, mas você não pode. Sabe aquela briga, aquele diálogo interno? O Bhagavad Gita explica que esse é o diálogo entre a mente e a inteligência. As duas estão ali dialogando. E nós não somos nem essa mente e nem essa inteligência. Nós somos uma alma que tem uma mente, que tem uma inteligência. Eu lembro também uma pergunta que fizeram a um mestre falando, mas e o que eu faço quando a minha mente e a minha inteligência elas estão brigando e não param de brigar? Nós, como da linha Vaishnava, né, nossa principal meditação é com mantras, né? Com o Mahamantra Hare Krishna, e a gente tem a japa,
que é um terço que a gente canta. E aí ele falou assim, você faz assim, igual quando duas crianças, uma pessoa que tem 2 filhos, os 2 estão ali discutindo, o pai vai, tenta apartar, ou a mãe tenta apartar, e eles continuam, aí tenta apartar, mas chega uma hora você fala, discute, que eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer a mesma coisa, você fala para a mente, para a inteligência, pode brigar aí que eu vou cantar Hare Krishna, e vocês ficam aí discutindo, brigando. Então isso é importante. Jnana Yoga é para elevar a nossa inteligência. Karma Yoga é para elevar a nossa mente e nossos sentidos. E o principal ponto de Jnana Yoga é: quem sou eu? O primeiro ensinamento básico: quem sou eu? Eu quero entender quem sou eu. Isso é Jnana Yoga. E nós vamos demonstrar o quanto nós estamos condicionados a esse corpo, achando que nós... Geralmente é assim, né? Nós pensamos que somos um corpo e eu tenho uma alma. Eu tenho uma alma. Não, ao contrário, eu tenho um corpo. Eu não tenho uma alma, eu tenho um corpo. Nós vamos demonstrar através das nossas ações, através do que acontece conosco. Eu lembro, eu estava em um templo uma vez e um dos nossos irmãos, ele estava fazendo um serviço na cozinha e de repente ele estava picando vegetais, ele cortou um pedaço do dedo dele fora. Pá! Opa! O corte foi forte. Quando ele cortou o pedaço do dedo dele, ele ficou tranquilo. Todo mundo ficou, nossa! E ele ficou tranquilo assim. Falou, nossa, você viu? Que coisa. Ele pegou gelo, ele mesmo pegou o pedaço do dedo dele, colocou. E todo mundo preocupado assim. E ele ficou tranquilo. E eu fiquei pensando, eu preocupado, aflito, nervoso, suando. E eu olhava para ele e pensava assim, nossa, está aí uma pessoa que realizou que ele não é esse dedo. Foi para o hospital tranquilo, aí lá depois eles conseguiram fazer um implante novamente, tudo tranquilo. Realizou que ele não é... É fácil? Não é fácil. Mas é um ensinamento. Jesus Cristo não foi pregado numa cruz e estava sentindo alguma coisa? Não. Estava sentindo pena das pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Compaixão. É o que ele estava sentindo. Mas é fácil? Não é fácil. Quando a gente chuta a quina da mesa ou da cadeira, é fácil realizar? Eu não sou esse dedinho. Não é fácil. Mas é sim, nossas ações vão provar o quanto a gente está vivendo com consciência elevada. Não é só o nosso discurso, ou, entende? Mas o que vai provar são as nossas ações. Eu conheci um casal que eles tiveram uma filha que ela era um ser muito iluminado. Muito iluminado, assim. Ela tinha 9 anos. Ela já tinha até escrito comentários do Bhagavad Gita. Com 9 anos. Sabia o Bhagavad Gita Ela era indiana, né? E a menina era assim. E um dia os pais foram no mercado, ela ficou sozinha em casa. Ela ficou com medo, apareceu uma barata em casa. Ela ligou para o zelador violentou e matou ela. Lá. E os pais, imagina. Que choque. Toda a comunidade foi um choque. Porém, os pais, pelo conhecimento que eles tinham obtido e pela associação que eles tinham com pessoas elevadas, eles conseguiram fazer daquilo um aprendizado.
E um mestre muito elevado, através de uma revelação, ele falou assim: na verdade, essa menina, na vida passada de vocês, era o guru de vocês, era o mestre de vocês. Só que faltaram algumas coisas para vocês aprenderem que vocês não aprenderam. Então ela veio só por um período curtinho de tempo para ensinar algo que faltou a vocês na vida passada. Isso que eu estou falando são coisas cotidianas que acontecem com muitas pessoas, situações. Mas essas situações vão comprovar o quanto a gente está avançando realmente em transcendência. Né? Quando cai o celular, quebra o celular, acabou a vida. Outro dia a pessoa estava falando comigo assim: nossa, a bateria do meu celular está acabando, minha vida está acabando junto com a bateria do celular. Estava acabando a vida dela, junto com a bateria do celular. A depressão estava começando a vir, e a tristeza, junto com a bateria do celular. Se não bate no carro, é como se tivesse batido na pessoa, ela fica tão ofendida. Nossa, bateram em mim, e xinga, e grita, e briga, porque bateram no carro dele. Então essas ações vão comprovando o quanto a gente está avançando. E Jnana Yoga serve para dar esse entendimento. Se vocês lerem o Bhagavad Gita ou Mahabharata, que explica, os Pandavas, que estavam junto com Krishna, todos os filhos deles foram assassinados. Todos. Testes e testes e testes e testes e testes. Jnana Yoga. Mas é claro que nem todos aprendem só com as pauladas, né? Existem 3 tipos de pessoa: a que aprende ouvindo, a que aprende vendo e a que aprende só experimentando, né? Então, Jnana Yoga é esse patamar de fortalecer a nossa inteligência espiritual. Então, eu vou voltar para outra tabela, essa escada. Vamos voltar de novo. Lá embaixo, vida animal, a gente sobe para Karma Kanda. Quando vem a transcendência, a gente sobe para Karma Yoga. De Karma Yoga, a gente vai para Jnana Yoga, quando a nossa inteligência se purifica. E de Jnana Yoga é que realmente começa a iluminação. E aí tem dois caminhos para quem pratica Jnana Yoga. Eu vou falar isso um pouco depois. O mais comum é que a pessoa sobe para Astanga Yoga. O que é Astanga Yoga? Astanga Yoga é o mais comum que foi disseminado no Ocidente, que é o processo óctuplo, ou às vezes se fala o processo místico da yoga. Tá? É yoga dividido em 8 partes. Começa em Yogaruda até Yogarurukshu, que é o caminho da base da yoga até o topo da yoga. Primeiro passo, vou resumir aqui, começa em yamas. Yamas são restrições para iniciar a prática. Não degradar o corpo, não praticar violência, não se purificar, estando limpo interna e externamente. Isso são restrições que a yoga põe. O próximo é niyamas, observações. É a parte positiva, né? Então a parte positiva é o quê? Ser compassivo, ser veraz, que não é fácil, ser limpo, principalmente internamente. Então nós devemos fazer. Depois de niyamas vem asanas, que esse é o mais popular, que são as posturas da yoga. Né? Yoga, a parte de posturas.
Essa postura serve para manter o equilíbrio do corpo, essas atividades de posturas. Ela é só um oitavo da prática de yoga, só que ela se popularizou, né? Então, asanas são as posturas. Próximo, pranayamas, que é o controle do prana, da respiração, da energia vital do corpo, através de exercícios respiratórios. Depois de pranayama vem pratyahara. Pratyahara significa você eliminar, como aquela parte que nós estávamos falando dos sentidos, né? Você tenta eliminar a influência dos seus sentidos externos. Entende? Então você começa a introverter a sua prática para dentro. E aí vem dharana, que é a concentração da mente, trabalho de concentração. Vem dhyana, que é meditação, que é um pouquinho diferente de concentração. Concentração é mais ou menos assim. Quem pratica algum tipo de meditação sabe como é. Nós, na nossa linha, uma exigência para os iniciados 2 horas, 1h30, 2 horas por dia de meditação. Quando você pratica, sua mente começa a viajar. Vai lá para a China, vai lá para não sei aonde, e vai lá para quanto subiu o dólar, vai lá para... A mente fica assim. Então, concentração é trazer a mente de volta. A mente está saindo, vamos trazer ela de volta. É o esforço que você faz para trazer a mente de volta. Meditação é quando você não precisa mais ficar trazendo a mente de volta. Quando a mente já está focada, aí começa a meditação, que é dhyana. Com a meditação se atinge a última etapa, que é samadhi. Samadhi. Sama quer dizer equilíbrio. Você atingiu o equilíbrio. Aí você ultrapassou os modos da natureza. Você compreendeu quem você é plenamente. Você compreendeu a realidade espiritual. Nesse momento, quando a pessoa entra no estágio de samadhi, ela inicia realmente a atividade espiritual dela. Ela age como alma, não age mais como um corpo. Aí alguém pode perguntar, mas ainda nesse corpo? Ainda nesse corpo. Aí ela alcança a última etapa da yoga, da escada da yoga, que é Bhakti Yoga. Vou tentar explicar agora o que vem a ser Bhakti Yoga. Quando eu falei Karma Yoga é mente, sentidos, Jnana Yoga é inteligência, Bhakti Yoga é o coração, é o amor. É o relacionamento. Isso é Bhakti Yoga. É a yoga do relacionamento. Aí, relacionamento com quem? Primeiramente, com a pessoa suprema, que o Bhagavad Gita chama de Krishna, outras escrituras chamam de outro nome, e com as outras entidades vivas. Isso é Bhakti Yoga. É a yoga do amor, vamos dizer assim. Porém, um conceito que nosso mestre ele fez questão, sempre que ele traduz a palavra Bhakti Yoga no Bhagavad Gita, ele fala serviço amoroso. Porque nós temos a tendência de achar que amor é aquele conceito do amor platônico. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o que você está fazendo pela pessoa que você ama? Amar, na verdade, é servir. Senão não é amor. Amar não é querer algo em troca.
Amar é servir. E quanto você mais serve, mais você desenvolve bhakti, amor. Quanto mais você desenvolve bhakti, mais você serve. É assim por diante. Então, Bhakti Yoga é o yoga do servir, que é a última etapa da yoga, de acordo com o Bhagavad Gita e as escrituras. Então essa Bhakti Yoga é a essência da yoga, na verdade. Exige dedicação, exige fé, exige compaixão, exige controle dos sentidos, tudo isso. Mas ela pode ser e ela pode ser facilmente alcançada. Como? Aí vem o segredo, que foi a grande joia revelada na Índia, que é através do cantar dos nomes íntimos de Deus. Esse é um elevador para levar a gente pela escada da yoga. Deus é uma pessoa? É uma pessoa. Deus é uma pessoa. Ele tem a forma dele como luz e energia? Tem. Mas essa luz e energia vem de uma pessoa. Uma pessoa de carne e osso como nós? Não. Como diz na Bíblia, sim, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas ele não tem veias como nós, nem nossa alma também não tem. E nós somos partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus. Nós fazemos parte da Suprema Personalidade de Deus, mas nós temos nossa individualidade. E essa individualidade, ela é reconhecida no relacionamento com a pessoa suprema. E é isso que nos dá vida, nos dá brilho, nos dá E aí, a partir desse relacionamento com a pessoa suprema, todos os nossos outros relacionamentos se florescem. Assim como para alimentar uma árvore a gente rega a raiz do universo é a pessoa. Esse é o segredo do Bhagavad Gita. Então a prática de Bhakti Yoga, ela pode acompanhar qualquer outra prática. E ela vai fazer com que nós possamos andar como num elevador através de toda essa escada da yoga. Então, esse é o convite que nós fazemos, né? Existem infinitos nomes de Deus. Infinitos. Não tem como você classificar. Deus tem X nomes, X energias. Não, é infinito. Porém, por Deus ter uma personalidade, existem nomes que são íntimos de Deus. Como nós mesmos temos vários nomes. Temos vários nomes. Eu lembro minha mãe, quando me chamava de um nome, eu sabia que ela estava feliz. Quando ela me chamava de outro, eu já sabia que era agora vem. Eu já sabia já. Mas quando ela me chamava por um nome mais íntimo, tudo, eu já sabia, que bom. Então, da mesma forma, quando nós chamamos Deus através de um nome íntimo dele, nós nos conectamos numa relação íntima. E aí tudo brota. Então, esses são os ensinamentos do Bhagavad Gita e da Yoga. É isso, eu espero poder ter contribuído para a noite de vocês. E, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, acho que eu passei um pouquinho tempo, né? Ainda temos mais 15 minutos ainda. Quem tiver alguma pergunta ou de qualquer tema que quiserem fazer, comentário.
Os exames? Boa pergunta. As nossas... Eu vou contar uma breve história para falar qual que é o primeiro exame, que na verdade é o mesmo que vai só se modificando. Um rapaz estava caminhando numa montanha, ele tropeçou e caiu num penhasco. E caiu rolando naquele penhasco, e ele conseguiu se segurar numas raízes cheias de espinho. E, nossa, naquele penhasco pendurado. E começou a gritar: socorro, socorro, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Aí veio uma voz e falou para ele: não se preocupe, eu vou te ajudar. Solte suas mãos que eu vou te segurar. Aí ele falou: quem é você? Cadê você? Aí ele falou: não se preocupe, solte suas mãos que eu vou te segurar. E ele continuou lá preocupado: não, mas fala quem é você, onde você está? Aí ele falou: sou eu, Deus. Não se preocupe, solte suas mãos que eu vou te segurar. Ele olhou para baixo, olhou para os lados, aí gritou assim: tem mais alguém aí? Ou seja, claro, conhecimento é muito importante, mas a fé é o nosso primeiro teste. É o nosso primeiro teste de qualquer yoga. Você experimenta e vão vir os testes diferentes. Para cada pessoa vai vir de um jeito. Cada um tem o seu aprendizado. Mas a base é essa. E depois, a fé somente ela vai se modificando. Entende? E aí vão diferentes testes. Para uma pessoa, o teste dela pode ser ficar sem nenhum dinheiro. Acho que a maioria de nós. Para outro teste, pode ser o contrário. Pode ser ganhar muito dinheiro. Então o teste, nós somos individuais, almas individuais. Por isso é chamado autorrealização. Porque a realização ela vai vir a partir de você. Você vai entender, você vai sentir. Não é alguém que vai te doutrinar e falar é assim, assado. Claro, os mestres estão aí para nos ensinar, mas é mais ou menos assim. Vai ter os testes e se você passar, aí vai vir o mais difícil. Com certeza. E quando passar, vai vir o mais difícil. E só vai terminar quando a gente alcançar plenitude. Mas é muito bom essa atitude nossa de se reunir assim, entende? Para avançar em consciência, né? Isso é... O segundo teste é esse. Né? Como temos vários irmãos aqui, o segundo teste é esse. Quando a gente se participa de reuniões com pessoas espiritualizadas e tudo, o segundo teste é a crítica, a mentalidade crítica. Mas essa pessoa, olha só o que ele faz, o que ela faz, isso e aquilo. Isso é um teste que vai nos afastando. É claro que nós temos que ter o bom senso também, né? De reconhecer quais são pessoas que estão caminhando na prática espiritual e pessoas que estão se aproveitando também. Mas mesmo essas pessoas que estão se aproveitando, nós não devemos criticar. O karma vai vir para ela. A gente pode se afastar. Entende? Mas o segundo teste é esse. Estar sempre unido com pessoas que também estão empenhadas em sair desse oceano material. No comecinho ia ser humilde, mas às vezes tem um limite de ser humilde e ser usado até ser humilhado. Como chega esse ponto? Difícil, né? Boa pergunta. Eu não sou muito conhecedor da Bíblia,
principalmente do Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento eu não conheço, mas eu ouço de irmãos que me falam que Jesus Cristo disse: aqueles que forem humilhados serão exaltados, e aqueles que forem exaltados serão humilhados. Chaitanya Mahaprabhu, a última forma de Krishna, ele disse: deve-se ser mais tolerante do que uma árvore, e deve se sentir mais baixo do que um pedaço de palha na rua. E deve-se agir por benefício de todos, sem exigir respeito em troca, e dar respeito a todos. Nesse estágio, nós podemos cantar os nomes de Deus constantemente. Mais tolerante que uma árvore. A árvore, ela dá frutos, ela dá sombra, ela purifica o ar, a atmosfera, e ela é tolerante. Vem alguém, corta ela, rabisca ela, o cachorro vai lá, faz as necessidades nela, e a árvore ela é tolerante, mais tolerante que uma árvore, e devemos nos sentir mais baixos do que uma palha na rua. A diferença é que a pessoa que é um espiritualista, ele tem humildade com conhecimento. Qual é o mais básico? Conhecimento do karma. Tem alguém querendo se aproveitar de mim? Essa pessoa vai pagar o karma. Eu vou cumprir o meu dever. Vou cumprir o meu dever. Às vezes o dever pode ser denunciar essa pessoa, enfim, você tem que agir, mas sempre com humildade. Esse é o segredo. E essa humildade, ela é muito prazerosa. Tem um grande devoto que um governo muçulmano queria banir ele, de tão humilde que ele era. E o governador falou assim: mata ele, pode matar. Mas ele era tão puro, ele foi espancado na frente de 24 mercados e ele não morria. E aí os soldados falaram assim: nossa, agora nós estamos fritos, se a gente não matar ele, nós estamos fritos. Aí ele olhou para eles e falou: nossa, então esse é o problema de vocês? Ah, desculpa. E caiu desacordado. Bom. São exemplos extremos. Jesus Cristo na cruz. Outro exemplo extremo de humildade. Sendo atacado. É difícil? É. Qual outro ensinamento que Jesus Cristo deu? Se alguém acertar a sua face, o que você tem que fazer? Na outra. Claro que com inteligência, conhecimento. Entende? Não é que eu vou sair aí para ser saco de pancada à toa, para nada. Mas saber onde aplicar e como. Isso são histórias e exemplos que esses grandes personalidades utilizam para ensinar como nós temos que agir. E aí vai ser revelado como fazer. Mais alguma pergunta? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença aqui na loja, da comunidade, para nós por uma honra. Muito obrigada. É sobre a Pranayama. Geralmente a gente vai fazer cursos e começa pelo Pranayama. Assim, algum problema, assim, nessa caminhada? Não. Na verdade, são
práticas, né? Mas se você começar pelo pranayama e você não fizer a parte básica, é como você tentar fazer o ensino médio sem fazer o primário. Você vai adquirir alguns conceitos, você vai conseguir aplicar, mas vão chegar momentos que aquela parte que você não pegou do primário vão fazer falta lá na frente. Você vai ficar travado, não vai conseguir avançar. Então o ideal pranayama é bom, é importante, mas é bom praticar compaixão, veracidade. Esse é o princípio da yoga. Bem, no nosso tempo, tem mais. Então seria Sim. a última pergunta, que o nosso tempo está se esgotando. Alguém mais tinha? Mais alguém? Para vocês poderem falar um pouco assim sobre quem está trabalhando ou estudando no dia a dia e como se comportar para tentar ter essa prática de vida espiritual, porque a gente pensa que não tem como conciliar, se pudesse conciliar. Nossa. Eu dou uma dica, não conselho. A dica é estudar o Bhagavad Gita. Essa é a melhor forma, a melhor dica, é o melhor ensinamento. Aqui, na verdade, o Bhagavad Gita basicamente é isso. Como executar o seu trabalho sem desejar os frutos da sua ação com devoção. Esse é o Bhagavad Gita. Para quem tiver interessado, o Bhagavad Gita ele está disponível, o preço dele é R$30, e esse livro é considerado uma das escrituras mais sagradas da Índia. É um livro que ele serviu de inspiração, fonte de inspiração, serviu de estímulo para o Mahatma Gandhi fazer a maior revolução pacifista que já houve, que foi a libertação da Índia, um país de volta de 500, 600 milhões de habitantes do Império Britânico, sem conflito, sem derramamento de sangue, uma mensagem de paz. Então, esse livro, inclusive, um detalhe interessante, o Mahatma Gandhi diz que ele tomou conhecimento do livro quando ele era membro da Sociedade Teosófica da Índia, por volta de 1891. Então, é um livro que é recomendável. Quem tiver interessado em se aprofundar também, no site da editora Teosófica, tem a categoria Vedanta, ali tem uns 6 títulos também, com interpretações diferentes. Bom, eu gostaria de agradecer o monge Pranamata pelo momento de sabedoria, pelo estímulo à reflexão que nós tivemos, porque na realidade, quando a gente vem aqui, a gente não vem para aprender, mas a gente vem para se autotransformar. Tenho certeza que a mensagem foi assimilada, cada um, a sua maneira, vai continuar essa autotransformação. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria fazer um convite. Para esse domingo agora nós vamos ter um encontro muito interessante. Na verdade é um conceito novo que muitos membros do nosso grupo, jovens, enfim, desenvolveram um conceito de um festival, se chama Goloka Vibrations. Vibrações de Goloka. Goloka é o plano espiritual onde Krishna vive, e é um festival que nós vamos ter
vai ser na Joaquim Távora, número 605, na Vila Mariana. Vocês podem procurar com o hashtag Não Somos o Corpo, Somos a Alma. Hashtag Não Somos o Corpo, hashtag Somos a Alma. Esse festival ele vai trazer, enfim, apresentações culturais de dança tradicional da Índia, de mantras, de apresentações mais contemporâneas. Tem um músico que ele faz um mantra rock, ele é da Califórnia, e ele usa o rock dele para fins espirituais. E ele vai estar também nesse festival. Ele tocou no festival de Holi que teve no Parque do Ibirapuera esse fim de semana. Aí ele vai estar lá e vão ter várias oficinas lá, oficina de meditação, oficina de guirlanda, que são as colares de flores, né? Oficinas de culinária, oficina de dança indiana, tradicional. Vai ter palestra com um mestre também que vai estar lá, Chandramukha Swami. Enfim, então uma gama aí de atividades para as crianças também. Vai ter yoga para as crianças, brincadeiras. Começa às 4h. Aí vai ter uma cerimônia muito importante, que é o Dia de Finados, que é uma cerimônia para os antepassados que nós vamos fazer, para mandar as nossas boas vibrações e nosso carinho para os nossos antepassados. Começa às 4h, vai até às 8h, e aí às 8h é servido um jantar vegetariano, né? A entrada é R$15, e, enfim, todos estão convidados aí a participar. Queria deixar um convite, lembrando que na semana que vem, na sexta-feira, às 19h45, nós vamos ter a palestra sobre a arte de controlar a mente. O palestrante internacional também, mestre em rituais védicos sagrados, que seria provavelmente não uma continuação, mas dentro da mesma tradição que foi abordada hoje. Muito obrigado.